A paz e a graça esteja com cada um de vocês, amados irmãos. Hoje eu quero dar o meu testemunho de vida, como é que eu conheci esse Deus maravilhoso e quão grandes coisas Ele fez para mim. Se experimentarmos as boas novas do Evangelho, não podemos ficar calados. Nós podemos e devemos dar testemunho do poder de Cristo em nossas vidas, pois desse modo nós podemos ser instrumentos de Deus para reacender a esperança no coração daqueles irmãos que estão aflitos e poder ajudar a se voltarem para Deus com fé e confiança também no Salvador. Deus pode nos capacitar para nós podermos falar do seu amor, da sua justiça, da sua grandeza, do seu plano de salvação, e eles poderem ter uma força propulsora que nós não podemos ver, né? Mas podemos realmente sentir essa força, amém? Quando Deus curou o endemoninhado gadareno, após ele ser salvo da legião de demônios que lhe aprisionavam nas cadeias, nos sepulcros, no livro de Marcos 5, versículo 18 a 20, nós podemos encontrar um pequeno trecho da conversa quando ele quis, ou ele rogou para ir com Jesus depois da cura. No versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu e disse para ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele se foi e anunciou em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos ficaram maravilhados. Amém. Então essa mensagem é a mesma coisa que eu quero anunciar, quão grandes coisas Jesus fez para mim. Eu estava na 3ª classe na altura em que iniciou essa doença, quando eu verifiquei que estava realmente muito doente. Tinha uma doença do intestino, do aparelho digestivo. Exatamente dizer que é esta doença ou aquela eu não sei dizer, porque nem os médicos conseguiram ver que tipo de doença é. Eu só realmente não conseguia evacuar, não conseguia excretar. E depois de a professora falar numa das aulas das doenças que atacam o aparelho digestivo, eu vi que alguns sintomas eu tinha, e eu fui informar a minha mãe. E mais tarde, quando pensávamos que talvez são coisas que são passageiras, e mais tarde começamos por ver de que o tempo passa e as coisas continuam na mesma, fomos marcar consulta no hospital do Alto Maé. Dali, fomos dados transferência para o Hospital Central. Lá no Hospital Central fizeram análise, os médicos estudaram e para ver o que se passa, mas não conseguiram exatamente dar um nome, o que é que está a criar essa obstipação aguda que eu tinha e que me fazia uma pessoa, um ser humano, quando alguma coisa não está boa, ou nem que seja um dedinho, então ele perturba todo o corpo. Então todo o corpo já estava a parar de funcionar normalmente, porque o intestino, o aparelho digestivo não estava a funcionar, não estava a responder assim como ele devia responder. E os médicos não conseguiram. Fiquei de baixa para que eles possam fazer um estudo, conforme eles disseram, nós temos que analisar o que é. Então fiquei de perto com eles e fizeram várias análises, mas não foi possível. E depois de um mês voltei para casa. Durante o tempo em que estava de baixa, vinham os irmãos da igreja, nossa igreja metodista livre, vinha lá, eles oravam, com a minha mãe orava, e mesmo assim Deus ainda não tinha chegado o tempo de responder às orações, mas Ele depois respondeu às orações daqueles irmãos. Depois de termos
sair do hospital porque não conseguiram, e a minha mãe perguntou a mim, ela viu que não temos outra saída, perguntou, ela disse, primeiro disse, sabes que tu vais morrer? Eu disse, sim mãe, eu sei que vou morrer, assim como todas as pessoas vão morrer. Ela disse, não, por causa desta doença, faz assim minha filha, sabes orar? Eu disse, não sei orar. Disse, diga lá, Deus, cura-me nesta minha doença. É assim, essa frase assim mesmo como ela me disse para eu falar. E disse, fala sempre. Ela estava a me ensinar a orar. E, no entanto, eu não prestava tanta atenção nessa oração, porque muitas vezes eu nem orava, eu ficava, brincava, não tinha nada a ver com coisa. E eu conseguia assim brincar com os miúdos, com outros meninos, mas não era aquele brincar tão normal, porque eu era a doente da casa, porque às vezes me sentia mal, doía tanto na barriga, eu não sabia exatamente o que doía, mas doía. De intervalos em intervalos eu sentia tanta dor e que me dificultava às vezes de andar. Quando andava 3, 4 passos parava, andava 3, 4 passos, 5 passos, 6 passos, depois tinha que parar por causa da dor que eu sentia, que me prendia, até depois prendia as pernas também. Então, e depois de vários dias, já estava na 4ª classe, toda a 4ª classe eu não cheguei de ir à casa de banho, de evacuar. 5ª classe, quer dizer, fazendo as contas, era mais ou menos, já passava 1 ano e 8 meses que eu fiquei sem evacuar, só tinha dores na coisa. Como consequência, comecei a ter problemas de barriga, tinha uma barriga enorme, era muito pequenina, raquítica mesmo, os cabelos começaram a cair, a visão começava a ficar turva, eu sentia-me muito fraca, os dentes começaram a cair, às vezes ao comer pão, só por comer pão saía um dente, ou partia-se um dente, e esses que tem aqui são, alguns deles não são meus, são dentes que depois, com o avanço da medicina, são dentes postiços, muitos deles que eu tenho aqui, e eu, graças a Deus por tudo que tem feito, e a visão, depois que eu tenho ficado, comecei a pôr óculos com uma idade mesmo muito menor. E então, depois disso, quando eu já estava na 5ª classe, e Deus operou um milagre daqui para aqui, e depois de eu chegar naquele lugar chamado Jardim da Revolução, em frente do Museu da Revolução, na Avenida 24 de Julho, exatamente naquele local, eu nunca me esqueço, sempre que passo dali me recordo daquela mão de Deus que me curou naquele local, porque eu, quando cheguei, adentrei o jardim uns 30 metros, e mais ou menos, né? Então eu ouço uma voz a dizer, corre. É uma voz que veio para mim, não com uma voz audível, ou alguém falando comigo, eu a ver, mas essa voz veio interiormente, eu senti, alguém falou, corre, e eu obedeci essa voz, comecei a correr para casa, e atravessei a estrada, corri, dobrei a esquina, corri, voltei a dobrar a segunda esquina, até que cheguei no prédio, fazendo mais ou menos a matemática da distância, mais ou menos 1,1 km, mais ou menos 1,1 km, mais ou menos é o espaço que eu corri sem parar. E quando cheguei lá, Deus fez um milagre. Tudo que estava dentro durante aquele tempo, Deus já abriu, e saiu toda aquela sujidade. Eu comecei a sentir um grande alívio, glória a Deus. A partir daquele momento eu estava liberta. Deus restaurou o meu intestino, o meu aparelho digestivo foi restaurado por Deus, aleluia. Então eu comecei a ser uma pessoa normal,
comecei a excretar normalmente, comecei a ter vontade de comer, as forças começaram a vir, os olhos começaram, a visão começou a melhorar um pouco, o cabelo começou a crescer um pouco. Então tudo aquilo que havia sido parado por Satanás, porque o mal vem de Satanás, então foi vencido no nome de Jesus. E nessa altura, lá na igreja, né, estava a dar a história de Abraão, e Abraão era amigo de Deus. Abraão falava com Deus, Deus, quando falava com Abraão, mostrou as estrelas, ele via aquelas estrelas. Deus dizia que os teus filhos vão ser como, conta lá as estrelas, aquela história toda de Abraão, quando é ensinada para o grupo de crianças. Eu era grupo de crianças maiores, porque eu já tinha mais de 15 anos, e nessa altura eu dizia que eu quero ser como Abraão, eu quero ser como Abraão. E nessa altura, na minha casa, nós vivíamos no último andar, e tinha um pequeno banco feito de pedra, onde terminava o pilar do prédio. E naquele lugar eu disse: aqui vai ser o meu altar. E eu comecei a orar ali, começava a orar com Deus, a falar com Deus. Eu ia me ajoelhar aí, levantava as mãos para o céu, eu orava, eu fazia as minhas promessas, eu adorava a Deus. Eu dizia: quero fazer aqui o meu sacrifício, o sacrifício sou eu mesmo, quero me entregar a Deus, porque Deus me curou. Senhor, a partir de hoje, me conta como tua, me leva, Senhor, me leva. Eu quero ser tua, porque o Senhor me curou. Me usa para falar a tua palavra. Eu não quero coisas do mundo, Senhor, não quero. Tira de mim tudo. Eu quero falar somente a tua palavra. Eu quero pregar a tua palavra. Senhor, me usa. De que modo eu não sei, mas o que eu quero é que eu tenho que pertencer a ti, porque o Senhor me curou. Eu teria morrido, mas o Senhor se me preservou, então me usa para falar a tua palavra. E daí, dito e feito, e orei também uma segunda coisa: Senhor, eu sei que eu sou mulher, um dia vou casar, e mulher sim, tem que ser submissa ao marido, mas posso encontrar alguém que não queira, posso encontrar alguém que crie confusão. Senhor, eu não quero essas coisas, me ajuda, dê-me um marido que vai aceitar que eu faça o teu trabalho a tempo inteiro, quando for necessário, todas as vezes que for necessário, que vai aceitar que eu sou tua. E dito e feito, Deus fez um grande milagre, porque quando hoje contamos as nossas histórias, ele também diz que ele orava, queria uma mulher que gostava de Deus. Ele até sonhava que essa mulher que gostava, que adorasse mais a Deus do que tudo. E realmente Deus juntou, e a pessoa que, o marido que tem, ele aceita, ele é uma pessoa que é aberta, né? Pelo menos nesse campo não tem nenhum problema. Eu agradeço a Deus. Amados, entreguem-se a Deus. Deus é bom, Deus nos ama, Deus quer, Ele ainda opera nos dias de hoje. Não deixe de adorar a Deus, não deixe de entregar-se a Deus. Deus te ama, continue orando, sendo firme na palavra de Deus. Jesus diz: orai sem cessar. Não deixe de orar, porque Deus vai responder a oração, assim como respondeu a oração de Daniel, assim como respondeu a oração de Ana, assim como respondeu a oração de Esther, assim como respondeu a oração de Davi, assim como respondeu a oração de Maria, assim como responde as nossas orações até o dia de hoje. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Então tenha fé, tenha esperança que o nosso Deus vai sim responder a tua oração. Que Deus queira te abençoar, e em nome de Jesus. Amém. Tá.